Olá, boa noite, meus queridos irmãos e amigos de oração. Mais uma noite estamos juntos para esse culto ao Senhor e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu estou lendo a Bíblia nesses duas semanas ou quase três, o livro de Gênesis, fazendo algumas reflexões, lendo algumas coisas são maravilhosas, como o início de tudo, né? Alguns versículos nos empolgam, nos motivam, nos incentivam, alguns versículos nos deixam preocupados, tensos, né? Que existem lutas, sofrimentos, dores, né? Quando tudo se acaba. E alguns versículos chamam bastante atenção, nos dão alegria, mas os deles nos preocupam. E eu li no capítulo 27 essa semana, esses dois últimos dias, e um versículo quando Jacó e Esaú, irmãos, filho de Isaac, né? Esaú, filho, aquele filho amado pelo seu pai, porque era um homem de caça, um homem que gostava de preparar um guisado para o seu pai, né? Já Jacó, preferido da sua mãe, um filho mais caseiro, né? E só que Isaac percebeu que estava chegando o fim da vida dele. E ele precisava abençoar o filho primogênito. Ele precisava passar as bênçãos, né, para o seu filho, como era costume daquela época. E aí ele fala: filho, vai lá, prepara aquele guisado, vai caçar, prepara o guisado e volta aqui. Nisso, a sua esposa, Rebeca, percebe tudo, corre e chama o filho do coração dela, né? Fala: vamos fazer tudo, vamos pegar essa bênção para você. E assim eles fizeram. Isaac já não enxergava direito, né? Já bem idoso, né? Idoso, assim como não como a maioria de nós, não. Muito idoso mesmo, né? Mas assim, ele sentiu o cheiro da roupa, porque ele o Jacó vestiu a roupa do seu irmão, e aí ele sentiu o cheiro, se aproximou. O cheiro do meu filho. Então, aí comeu aquele guisado saboroso, né? Só que tudo foi uma armação, né? Tanto dele quanto da sua mãe. E quando Esaú volta, né? E aí ele abençoa o seu filho Jacó. Quando Esaú volta com tudo pronto, com a comida maravilhosa, quando seu pai gostava, e quando ele vai pedir: vai, pai, levanta, vem comer, eu preparei o que o senhor pediu. E quando ele chega perto do pai, aí o pai fala: ué, quem é você? Ué, e aquele que eu abençoei, quem era? E aí existe uma preocupação e Esaú fica muito triste. E a palavra de Deus diz lá no versículo 38: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. E a gente volta, né? No Antigo Testamento, né? Receber a bênção, né? Significava assim, transmitir para o filho, para quem recebesse aquela bênção, né? A paz, a prosperidade, o louvor do Senhor, o presente, um acordo de paz, assim, um contraste de bênção, que é maldição, né? Então seria a bênção. Também utilizado para uma forma assim de invocar coisas boas sobre aquela pessoa. Então tudo isso Esaú perdeu e tudo isso ficou para Jacó. E assim, essa preocupação que eu trouxe, né, quando eu li esse versículo, meu Deus, como é que ficou a vida de Esaú, né? Como ele chegou a ele esse sofrimento. Mas aí eu falei assim: não, eu li tantos textos que me trouxeram a confiança, a certeza que esse nosso Deus nos abençoa, que Ele cuida de nós, que Ele cuidou do povo desde o início. Isso é que tem que marcar para mim. Como aprendizagem, sim, serve, mas eu tenho que guardar os versículos que foram tão importantes para mim. E aí eu trago aqui o versículo lá no início, né? Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, quando o Senhor cria, quando ele faz o homem e a mulher, e ele diz assim, lá no capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá no 27 ele diz: e criou o homem
a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E no 28, a primeira parte, e Deus os abençoou. Lá no início, já a garantia de que Deus tinha abençoado o homem. Lá em Gênesis, no capítulo 12, aí eu fui mais à frente, né, no capítulo 12, encontro lá no versículo 2, Gênesis 12, 2, que nos fala assim, aí já a promessa de Deus, no caso ele ainda era Abrão, né, e ele diz, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, novamente, uma promessa que a gente não pode perder. E lá no capítulo 22, mais à frente, a gente vê, então agora Deus, quando fala para Abraão pegar Isaac e fazer aquele sacrifício e manda eles subirem, e Isaac pergunta, mas pai, onde estão cadê o animal, né, para ser sacrificado? E vão para lá, mas aí o Senhor diz a Abraão, naquele momento, em Gênesis capítulo 22, no versículo 17, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E uma outra parte também que me chama bastante atenção, naquele momento em que Jacó está voltando, né, e trava uma luta com um anjo, né? E aí ele fala, o anjo vai deixá-lo, mas ele diz, não me deixe, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares, né? Aquele momento também que marca muito, está lá no capítulo 32, no versículo 29. E Jacó lhe pergunta e diz, dá-me, peço a saber, o teu nome. E diz, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E que fica, meus irmãos, nesse momento, no meu coração, é que a gente tenha a certeza que o Senhor está conosco, que Ele tem abençoado a nossa vida, que Ele tem abençoado a nossa geração, que Ele tem abençoado os nossos filhos, que Ele tem abençoado os nossos descendentes, que Ele tem abençoado os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa vida, onde quer que estejamos, o Senhor está, Ele tem nos abençoado, e através de nós abençoarmos tantas outras pessoas. É assim que Deus tem nos usado. Né? E eu quero também voltar àquele versículo que já não está mais em Gênesis, está lá em Números capítulo 6, né? Quando aquela bênção sacerdotal que marca muito a nossa vida, que é muito séria para nós, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a gente tenha certeza, que a gente tenha isso dentro de nós, essa bênção guardada no nosso coração, que nós possamos ser bênçãos por onde quer que estejamos, né? Que uma coisa, um problema, uma luta séria, às vezes, né, não nos tire essa certeza que somos bênção, que nós somos abençoados pelo Senhor, que somos bênção e podemos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Que Deus nos abençoe.